Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, Fuzileiro Naval Exemplar. Capítulo 611. Dia após dia passou. Quartel-General da Marinha, Academia Militar, Campo de Treinamento. Areia amarela chicoteava o campo de treinamento. Com exceção de Magellan, todos os cadetes oficiais do quarto período estavam em formação, com expressões respeitosas enquanto olhavam para o vice-almirante, parado no centro do campo. Depois de mais de 2 meses de treinamento básico, eles finalmente esperavam por esse momento, a aula de treinamento físico do policial Darren. O chamado treinamento físico é essencialmente o fortalecimento abrangente de suas capacidades físicas. Com um charuto entre os lábios, Darren permaneceu casualmente com as mãos nos bolsos, lançando um olhar relaxado para os cadetes reunidos. Há uma razão pela qual Zephyr Sensei organizou este curso especial 2 meses após o início do treinamento. A base do treinamento físico é a resistência ao impacto. Sem um certo nível de condicionamento físico, apressar-se em um treinamento de alto impacto e intensidade seria apenas uma automutilação tola. Nos últimos 2 meses, o Zephyr Sensei passou um extenso treinamento de condicionamento físico e combate corpo a corpo. De certa forma, o objetivo é construir uma base sólida. Darren sorriu. Então, antes de começarmos oficialmente o curso de treinamento físico, alguém tem alguma pergunta para mim? Ao ouvir suas palavras, os cadetes pararam e então seus olhos brilharam de curiosidade. Alguém levantou a mão. Bom. Darren sorriu enquanto olhava para o jovem pálido e magro que parecia um tanto doente. Bom parecia visivelmente animado, quase nervoso, e gaguejou. Instrutor Darren, há um boato de que você treinou seu físico ao ponto de indestrutibilidade, que nem mesmo a artilharia pesada da marinha pode lhe causar dano. Isso é verdade? Darren sorriu e assentiu. É verdade. Todos ficaram boquiabertos, com os rostos cheios de descrença. Eram elites criteriosamente selecionadas por meio de testes rigorosos, vindas do mundo todo. Embora todos já tivessem ouvido as lendas sobre Darren, muitos conseguiam até recitar suas conquistas em batalha de cor, poucos o tinham visto pessoalmente em ação. Agora, ter isso confirmado diretamente pelo próprio Darren os deixou completamente atordoados. Era verdade. Uma pessoa pode realmente treinar seu corpo para ser tão resistente e inquebrável quanto um diamante. Então, você poderia nos mostrar? Bom engoliu em seco nervoso e perguntou com cuidado. Darren hesitou por um momento, olhando ao redor do campo. As instalações aqui são um pouco limitadas, então pode não ser muito conveniente. Deixe que eu cuido disso. Uma voz grave e estrondosa o interrompeu de repente. Todos se viraram instintivamente em direção ao som, e seus olhos se arregalaram gradualmente em choque, suas bocas formando um perfeito bum. Um estrondo pesado veio da entrada do campo de treinamento. A figura imponente e maciça de Zephyr avançou, arrastando atrás de si um canhão pesado de disparo rápido. O canhão tinha mais de 4 metros de altura, seu enorme cano negro brilhando sombriamente sob o sol. O cano escancarado parecia a boca escancarada de uma fera de guerra, exalando uma presença aterrorizante. O canhão era tão grande e pesado que abriu um longo sulco na terra enquanto Zephyr o arrastava para frente. A boca de Darren se contraiu levemente. Sob os olhares congelados de todos, Zephyr arrastou o canhão para o centro do campo de treinamento, ofegando pesadamente e murmurando. Estou exausto. Essa coisa é ridiculamente pesada. Depois de recuperar o fôlego, ele sorriu para Darren e disse. Darren, este é um acessório didático que encontrei especialmente para você. Darren, Zephyr Sensei, onde você conseguiu esse canhão? Os alunos olhavam fixamente para o canhão pesado exagerado, completamente sem palavras. Essa coisa era ainda maior que os canhões principais montados em navios de guerra da classe Booster Call. Foi difícil desmontá-lo. Zephyr respondeu casualmente. Todos congelaram, e quanto mais olhavam para o canhão, mais familiar ele parecia. Espere. Não pode ser. Isso é. Eles juntaram tudo lentamente, com o queixo quase batendo no chão. Este canhão pesado era claramente um dos 3 canhões mais poderosos posicionados na frente da fortaleza militar central do quartel-general da Marinha. O Zephyr Sensei realmente o desmontou. Zephyr Sensei, você não está realmente planejando usar este canhão para bombardear Darren Sensei, está? Shuzo, com seus músculos bronzeados e tensos, perguntou com a voz trêmula e a expressão congelada. Bombardear? Não. Zephyr acenou com a mão em sinal de desdém. Isto é uma demonstração didática. Como você pode chamar isso de bombardeio? Bang! Todos caíram de cabeça no chão. Isso não é um bombardeio. Ha. Vamos, Darren, deixe esses pirralhos verem a defesa do seu corpo indestrutível. Zephyr riu muito e carregou o canhão ansiosamente. O canhão, que normalmente precisava de uma equipe para operar, estava sendo manuseado sozinho por ele, enquanto apontava o enorme cano diretamente para o vice-almirante Darren. Seus olhos brilhavam com uma excitação intensa, quase incontrolável, que nem seus óculos de sol conseguiam esconder completamente. Uau! Os cadetes se espalharam como patos assustados, fugindo de Darren em alta velocidade. Eles olharam nervosamente para o animado Zephyr, depois para Darren, que estava ali com o rosto moreno, sussurrando entre si. De jeito nenhum entendi a parte da demonstração, mas por que o sorriso do Zephyr Sensei parece tão distorcido? Ele parece muito animado. O instrutor Darren ofendeu Zephyr Sensei de alguma forma? Como eu poderia saber? Mas ouvi dizer que o corpo indestrutível do vice-almirante Darren não foi ensinado pelo Zephyr Sensei. Talvez seja por isso que ele guarda rancor? Parece certo. Antes que pudessem processar o que estava acontecendo. Bum! Um tiro de canhão devastador ecoou pelo campo de treinamento, fazendo o chão tremer violentamente e deixando os ouvidos de todos zumbindo. 3 minutos depois,
Centenas de projéteis pesados foram disparados, e o campo de treinamento estava cheio de fogo bruxuleante e fumaça preta. Todos estavam deitados no chão, cobrindo a cabeça, olhando fixamente para a enorme cratera carbonizada no centro do campo, com quase 20 metros de diâmetro. Baque, baque, baque. Passos leves ecoaram através da fumaça. A figura alta de Darren emergiu lentamente da cratera gigante. Seu uniforme militar estava em farrapos, sua pele estava coberta de poeira e fuligem, e até mesmo o charuto que ele estava mascando estava meio destruído. Ei, velho, você não acha que isso está exagerando um pouco? Ele lançou um olhar sombrio para Zephyr. Zephyr apenas riu maliciosamente. Darren balançou a cabeça, virou-se para os alunos e de repente sorriu. Certo, a demonstração acabou. Hora de começar oficialmente o treinamento. Ao ver o sorriso diabólico no rosto do vice-almirante Darren, todos os novos recrutas estremeceram instintivamente. Metade do dia de treinamento passou voando. Quando Darren acendeu um novo charuto e saiu do campo de treinamento, nenhum aluno ainda estava de pé. Eles estavam espalhados por todo o chão, machucados e gemendo de dor. Depois de vestir um novo uniforme militar, Darren estava pensando em pegar alguma comida para recuperar as forças quando o relógio militar Dendemushi guardado em seu bolso tocou de repente. Ele pegou o aparelho e atendeu a chamada. Este é Darren. A voz grave de Sengoku surgiu na linha. Darren, venha imediatamente ao meu escritório. Algo grave aconteceu. Ele parou por um segundo, como se ainda estivesse tentando processar o choque, e então acrescentou, com a voz rouca e pesada. O tributo celestial foi roubado. Capítulo 612. O tributo celestial foi roubado. O Dendemushi transmitiu perfeitamente a expressão ansiosa e pesada de Sengoku, mostrando até mesmo uma gota de suor frio escorrendo pela testa. Darren ficou momentaneamente atordoado, mas imediatamente assumiu uma expressão chocada. Como uma coisa dessas pôde acontecer? Almirante Sengoku, você tem certeza de que a informação é precisa? O tributo celestial é o tesouro oferecido pelas nações-membro do governo mundial aos dragões celestiais. É de importância crítica. Quem nestes mares ousaria roubá-lo? Sengoku abriu a boca como se fosse falar, depois balançou a cabeça. Não posso explicar tudo agora. Você precisa vir ao meu escritório imediatamente. Já estou indo, Almirante Sengoku. Darren respondeu seriamente. Assim que a ligação terminou, Darren ficou em silêncio por um momento. Então os cantos de sua boca lentamente se curvaram em um sorriso. Eu não esperava que aquele pirralho do Doff fosse tão rápido. Como esperado, quando se trata de se vingar dos dragões celestiais, ele age com uma velocidade assustadora. Quando se tratou da mentalidade de Doflamingo, Darren percebeu claramente. Quando resgatou Fischer Tiger, Doflamingo já havia demonstrado um ódio intenso, quase obsessivo, pelos dragões celestiais. Darren deu uma tragada no charuto sem pressa. Ele não se apressou. Em vez disso, entrou em uma cafeteria, pediu uma xícara de café e algumas sobremesas e somente depois de uma pausa lenta e relaxante, começou a se dirigir à residência do almirante da frota. Quando ele chegou, já tinha passado meia hora. De relance, Darren avistou um enorme buraco onde uma das posições de tiro do porto havia sido arrancada, e o canto do seu olho se contraiu. Ele balançou a cabeça e então bateu na porta do escritório do almirante. Almirante Sengoku. Assim que ele abriu a porta e levantou a mão em saudação, Darren viu Sengoku andando ansiosamente para dentro, com as mãos cruzadas atrás das costas, como uma formiga em um fogão quente. Você finalmente chegou. Sengoku olhou para Darren como se estivesse agarrando a última gota d'água. Não tenho tempo para explicar tudo. A cúpula do governo está tratando o roubo do tributo celestial como um incidente grave. Vocês devem sair imediatamente. Darren permaneceu calmo. Almirante Sengoku, com todo o respeito, já que se trata do tributo celestial, não seria mais apropriado que o governo cuidasse disso sozinho? O governo não tem pessoas designadas para essas questões? E com a força do CP0, lidar com algo assim deve ser fácil. Sengoku cerrou os dentes e balançou a cabeça. Não, o indivíduo que roubou o tributo celestial é extremamente especial. Tanto o governo quanto as agências do PC desconfiam dele. Não podem agir precipitadamente. Ele lançou um olhar significativo para Darren. Na verdade, você também deveria conhecer esse cara. Don Quixote do Flamingo. As pupilas de Darren diminuíram um pouco, e ele finalmente fingiu compreender. Então é aquele cara. Agora eu entendo, Almirante Sengoku. Esta é realmente uma situação complicada. Sengoku assentiu pesadamente e soltou um longo suspiro. O almirante da frota Kong já partiu para Mary Geoise para se apresentar na Terra Santa. Quanto ao Garp, ele não é exatamente adequado para lidar com assuntos como este. Doflamingo já está em um impasse nas negociações com os representantes do governo mundial. Depois de pensar bem, você é o único no quartel-general da Marinha que tem a força e a sabedoria para lidar com esta situação. Você lutou contra Doflamingo quando estava no Mar do Norte. Se aparecer pessoalmente, ele pode hesitar e recuar. Darren mostrou uma expressão preocupada e hesitou. Almirante Sengoku, para ser honesto, quando eu estava no Mar do Norte, meu relacionamento com Doflamingo era nada menos que hostil. Nós até brigamos e quase destruímos uma cidade inteira. Ele queria minha cabeça e por causa de seu antigo status como dragão celestial, eu não tinha como controlá-lo. Tudo o que eu pude fazer foi ordenar que os marinheiros do Mar do Norte permanecessem vigilantes e tomassem pesadas precauções contra a família Don Quixote. Sengoku acenou com a mão, interrompendo as palavras de Darren, e disse seriamente. Eu sei.
Você foi injustiçado naquela época. Um antigo dragão celestial, mesmo alguém privado do direito de viver em Mary Geoise, ainda representava uma enorme dor de cabeça política para os fuzileiros navais. Não havia uma maneira correta de lidar com a situação, independentemente de escolherem prendê-lo, matá-lo ou ignorá-lo. Era uma situação sem saída. Na época, Darren adotou uma estratégia de cerco sem engajamento, mantendo um equilíbrio delicado entre os fuzileiros navais e a família Don Quixote. Essa abordagem foi quase perfeita. A sabedoria política por trás disso era algo que brutamontes como Garp e Sakazuki jamais poderiam esperar possuir. É justamente porque você tem experiência em lidar com Doflamingo que estou lhe confiando essa difícil tarefa, disse Sengoku, com o rosto cheio de desamparo enquanto soltava um longo suspiro. Sei que você já suportou muita coisa e passou por muitas dificuldades. Se houvesse outra maneira eu não te incomodaria. Tudo bem, pare de fingir. Darren revirou os olhos secretamente. Não me importo em lidar com isso, mas não posso garantir que Doflamingo entregará obedientemente o tributo celestial roubado. Está tudo bem. Só faça o seu melhor. Sengoku, preocupado que Darren pudesse recusar, tomou a decisão imediatamente. Darren assentiu e perguntou: que tipo de autoridade eu tenho para esta operação? Autoridade? Sengoku fez uma pausa. Claro, ele sabia exatamente o que Darren queria dizer com autoridade, se ele tinha ou não o direito de agir contra Doflamingo. Ele hesitou por um instante. Se não desse liberdade suficiente a Darren, isso só o atacaria e tornaria o sucesso ainda mais difícil de alcançar. Cerrando o punho e endireitando a postura, Sengoku declarou resolutamente: contanto que você não mate, eu assumo total responsabilidade por todo o resto. Um leve sorriso apareceu nos lábios de Darren. Então não tenho problema, almirante Sengoku. Ao ver a leve curva para cima na boca do vice-almirante, Sengoku de repente teve um mau pressentimento. Após um momento de reflexão, acrescentou rapidamente: o vice-almirante Tsuru irá acompanhá-lo como seu oficial de Estado-Maior nesta operação. Ao mesmo tempo, no Novo Mundo, em uma rota de navegação secreta, uma ilha remota e deserta, Doflamingo não vá longe demais. Vários oficiais do governo mundial, vestidos com ternos ornamentados e acompanhados por um grupo de agentes do PC de terno preto, olhavam furiosamente para o pirralho loiro à sua frente, gritando um após o outro: onde você escondeu o tributo celestial? Aconselho você a entregá-lo. Caso contrário, não haverá mais lugar para você neste mar. O que você fez já provocou a ira dos anciãos. Gritos de raiva e intenções assassinas surgiram como uma onda gigante, mas o dragão celestial loiro cercado por inimigos apenas soltou uma risada fria e zombeteira. Sentado arrogantemente no topo de uma montanha de cadáveres, ele olhou para o grupo de lacaios do governo mundial com olhos cheios de desdém. Você nem está qualificado para negociar comigo. Traga esses 5 fósseis antigos aqui. No momento em que as palavras saíram de sua boca, seus dedos começaram a se curvar e torcer. Uma força arrepiante e cortante irrompeu no ar. Capítulo 613. O navio de guerra cortava as ondas de forma constante e rápida. A brisa do mar era fresca e clara, e gaivotas brancas voavam livremente no céu. O clima deveria ser perfeito para relaxar e aproveitar, mas Darren, sentado em uma cadeira de praia, não se sentia nada confortável sob o olhar atento do oficial de Estado-Maior Tsuru, como se estivesse sentado em uma cama de pregos. Ai, acho que você poderia dizer que esta é a primeira vez que trabalhamos juntos em uma missão no mar, oficial de Estado-Maior Tsuru? Ele acendeu um charuto para disfarçar seu leve constrangimento e sorriu. A oficial de Estado-Maior Tsuru lentamente desviou o olhar do rosto rudemente bonito de Darren, pegou uma xícara de chá fresco, tomou um gole e sorriu com os olhos semicerrados. Sim, vice-almirante Darren. Agora que penso nisso, percebo que não conversamos muito antes. Darren deu um sorriso sincero e interveio no momento certo. Esse tem sido um dos meus maiores arrependimentos. O mundo sempre se concentrou no almirante Sengoku, no Garp-san e no Zephyr Sensei. Mas eu sei que sem você, oficial de Estado-Maior Tsuru, o quartel-general da Marinha não funcionaria direito. Todos chamam o almirante Sengoku de general engenhoso dos fuzileiros navais, mas o que eles não percebem é que nos bastidores é você, nosso chefe do Estado-Maior, planejando e criando estratégias discretamente para o desenvolvimento dos fuzileiros navais. Quando eu estava no Mar do Norte, sempre admirei o oficial de Estado-Maior Tsuru, mas depois de ser transferido para o quartel-general, fiquei tão envolvido com missões e treinamentos que não tive a chance de prestar minhas homenagens. Pego de surpresa pelas palavras sinceras de Darren, o oficial de Estado-Maior Tsuru fez uma pausa e então riu baixinho. Finalmente entendi por que Sengoku continua dizendo que quer colocá-lo sob seu comando como seu ajudante. Com sua experiência e percepção aguçada, ela reconheceu instantaneamente a bajulação de Darren. Darren balançou a cabeça seriamente. Por favor, não pense que estou dizendo isso só para te bajular, oficial de Estado-Maior Tsuru. Eu mesmo já fui responsável por assuntos navais em uma região marítima. Os fuzileiros navais são uma organização enorme e complexa. É claro que combater piratas é nossa principal missão, e a força de combate é importante, mas isso não significa que o trabalho da equipe, a logística e o deslocamento sejam insignificantes. A alocação de navios de guerra, distribuição de recursos, suprimentos de munição, análise estratégica. Essas coisas aparentemente menores muitas vezes acabam decidindo o resultado de uma batalha. Meu tempo servindo no Mar do Norte me fez entender isso profundamente. Aos meus olhos, Garp-san, Zephyr Sensei e o almirante Sengoku são todos admiráveis, mas você, oficial de Estado-Maior Tsuru, você é o verdadeiro herói da marinha. Enquanto Darren falava, sua expressão era séria e sincera, vinda do coração. Seu pirralho. O oficial de equipe Tsuru soltou uma risada suave e apontou para Darren. Tudo bem, pare com essa bajulação.
Eu não sou esse cara, Sengoku. Apesar de suas palavras, um sorriso floresceu em seu rosto como um crisântemo, e grande parte da formalidade inicial em seu tom desapareceu. Ela tomou outro gole de chá e seus olhos brilharam. Este chá é muito bom. O chá era rico e perfumado, seu aroma refrescante e revigorante. Darren sorriu. Eu sabia que o oficial de Estado-Maior Tsuru gosta de chá, então me certifiquei de ter algumas folhas de alta qualidade preparadas no navio. A oficial de Estado-Maior Tsuru ficou um pouco surpresa, seu olhar para Darren suavizando-se consideravelmente. O rancor que ela guardava contra ele por causa de Gion também diminuiu um pouco. Ao mesmo tempo, ela não pôde deixar de se sentir um pouco sentimental. Esse pirralho Darren realmente era muito charmoso. Ela estudou silenciosamente o vice-almirante à sua frente. Seu rosto era bem definido, seus olhos escuros eram profundos como uma noite estrelada, suas sobrancelhas eram afiadas como lâminas. Seu queixo e pomo de Adão pareciam esculpidos por um mestre artesão, e tudo isso realçado pelo uniforme militar justo e impecável que ele usava. Isso realçou sua aura despreocupada, porém selvagem e desenfreada com perfeição. Imprudente mas controlado, indulgente mas contido, duas qualidades opostas que de alguma forma harmonizavam-se perfeitamente nele. Não é de se admirar que Gion esteja tão fascinado por ele. A oficial de Estado-Maior Tsuru suspirou interiormente, incapaz de evitar balançar a cabeça. Se tivesse acontecido há 20 ou 30 anos, quando ela era jovem e seu coração ainda se agitava facilmente, e ela tivesse conhecido alguém como Darren, ela poderia muito bem ter sido completamente arrebatada por ele. Bonito, carismático, habilidoso na conversa fiada, capaz, poderoso. Como parceiro romântico, além de ser um pouco inconstante, ele realmente não tinha falhas. Ele era um pouco canalha, claro, mas Tsuru tinha visto o buquê de metal colorido colocado no vaso no quarto de Gion. Dizia-se que toda vez que esse garoto chegava a um lugar novo, ele encontrava uma moeda local e usava sua habilidade de Akuma no Mi para criar uma flor de folha de ouro para Gion. Pode não parecer muito, mas considerando que cada novo lugar que Darren visitava estava ligado a missões perigosas onde a sobrevivência nunca era garantida, o fato de ele ainda se lembrar de fazer tal coisa era prova suficiente de sua sinceridade e cuidado por Gion. Não se preocupe, deixe os jovens cuidarem dos seus próprios assuntos. A oficial de Estado-Maior Tsuru murmurou para si mesma. Ela reuniu suas emoções, mudou para o tópico principal e disse seriamente: Darren, o quanto você sabe sobre esse tal de Doflamingo? Darren ponderou por um momento, franzindo as sobrancelhas antes de falar lentamente. Para ser sincero, eu sei um pouco sobre Doflamingo. Aquele garoto tem uma natureza distorcida e paranoica, cheia de escuridão e um desejo sangrento de destruição. Ele é muito diferente dos nobres comuns. Talvez por causa de suas experiências de infância, ele seja extremamente calculista e profundo. Desta vez, fazendo uma jogada tão maluca e roubando o tributo celestial. Receio que ele tenha planos maiores. Provavelmente quer usar isso para forçar o governo a fazer concessões. A análise lógica e completa de Darren fez com que o oficial de Estado-Maior Tsuru acenasse secretamente em aprovação e olhasse para ele com apreciação. Esse garoto realmente era diferente dos demais. Ele não era apenas forte, mas também incrivelmente inteligente. Ela já podia imaginar o quão ridículas seriam as respostas daqueles três encrenqueiros, Sakazuki, Borsalino e Kuzan, se ela tivesse perguntado a eles. Sim, essa também é minha avaliação. O oficial de Estado-Maior Tsuru assentiu. Na verdade, foi por isso que Sengoku me pediu para ajudá-lo nesta missão. Depois que Doflamingo entrou na Grand Line vindo do Mar do Norte, liderei uma frota várias vezes para tentar derrotá-lo, mas, infelizmente, sempre voltávamos de mãos vazias. No entanto, nesse momento um sorriso impotente surgiu no rosto do oficial de Estado-Maior Tsuru. Chamar isso de expedição punitiva seria um exagero. Foi mais como um aviso. Quando se tratava de um dragão celestial, havia muito pouco que os fuzileiros navais pudessem fazer. Pensando nisso, o olhar do oficial de Estado-Maior Tsuru em direção a Darren se suavizou ainda mais. Um sentimento de fardo compartilhado e compreensão mútua crescendo entre eles. Como alguém que já havia lidado com Doflamingo antes, ela sabia melhor do que ninguém o quão complicada a situação poderia ser. O status de Doflamingo era simplesmente muito problemático. E claramente quando se tratava de assuntos como tributo celestial, especialmente aqueles que afetavam a face do governo mundial, não havia como 5 anciões se comprometerem. O que significava que a pressão inevitavelmente recairia sobre os fuzileiros navais. Atuar? Isso não daria certo. Doflamingo era um dragão celestial. Não agir? Também impossível. Os fuzileiros navais tinham que proteger a dignidade do governo mundial, e o tributo celestial não podia cair em mãos inimigas. No final, os fuzileiros navais ficaram entre a cruz e a espada. Esta missão foi uma bomba relógio desde o início. Ainda não é impossível. Tudo vai melhorar. Naquele momento, Darren sorriu levemente e falou. Sua voz era calma, mas carregava um peso estranhamente convincente. O oficial de Estado-Maior Tsuru piscou surpreso. Ela olhou para o perfil do vice-almirante, seu sorriso confiante levemente iluminado pela brisa do mar e de alguma forma, seu coração se acalmou um pouco. De onde esse garoto tira tanta confiança? Capítulo 614. A ilha deserta estava testemunhando uma cena incrivelmente bizarra e absurda. Autoridades do governo mundial e membros do PC estavam envolvidos em uma briga brutal, com os rostos contorcidos de horror e descrença. Seus corpos, como marionetes em cordas, moviam-se contra a vontade, pegando armas e golpeando seus companheiros. Seus olhos estavam vermelhos e selvagens. Droga! Doflamingo, que diabos você está fazendo? Isto é uma provocação contra o governo mundial. Os mais velhos não vão te perdoar por isso. Ah, socorro! Fique longe de mim.
Não consigo controlar meu corpo. O sangue encharcava o chão, espalhando-se em poças cada vez maiores. No topo de uma montanha de cadáveres, Doflamingo estava sentado, com uma expressão maníaca enquanto ria violentamente. Seus dedos se curvavam e dançavam no ar, manipulando fios invisíveis. Fufufufu. Aqueles 5 velhotes não se voltariam contra mim por causa de um bando de zés ninguéms como você. Se eles realmente quisessem me derrubar, não teriam enviado oficiais e a CP1, teriam enviado os assassinos mascarados. Ele observou o massacre com olhos sedentos de sangue, o sorriso em seu rosto ficando cada vez mais perturbado. Isso foi só o começo, velhos fósseis. Um dia você se ajoelhará diante de mim. Ah! Sangue espirrou no ar quando outro oficial foi golpeado no pescoço por um colega. Cambaleando alguns passos para trás, ele agarrou o ferimento antes de cair pesadamente no chão. Seu corpo se contraiu violentamente. Embora tivesse recuperado o controle, o terror congelado em seus olhos permanecia. Como isso é possível? Raiva, choque, confusão e desespero se espalharam por suas feições pálidas antes que sua expressão endurecesse completamente. De repente, estrondo. Um tiro de canhão soou na direção do mar. Uma bala de canhão preta disparou pelo ar, atingiu o chão e explodiu em uma onda de chamas. Todos congelaram. Os rostos dos funcionários do governo mundial se iluminaram com alívio e êxtase. São os fuzileiros navais. Os fuzileiros navais estão aqui. A confiança deles aumentou e suas expressões recuperaram a arrogância de antes. Doflamingo ergueu uma sobrancelha, afrouxou o aperto nos fios parasitas e sob seus óculos de sol. Seus olhos se estreitaram enquanto um sorriso brincalhão surgia em seu rosto. Fufufufu. Finalmente alguém interessante chegou. Fumaça preta subia e chamas tremulavam. Num piscar de olhos, uma figura alta e imponente cortou a fumaça espessa e apareceu diante dos oficiais como um fantasma. Cabelos curtos e negros esvoaçavam ao vento. Sua aura era profunda e avassaladora, quase divina. Um amplo manto branco ondulava descontroladamente atrás dele. Chega, Doflamingo. Darren ficou calmamente parado, olhando para o jovem dragão celestial sentado no topo da pilha de cadáveres, e disse em voz calma: diga-me, quais são as suas condições para entregar o tributo celestial? Assim que ele terminou de falar, uma série de passos apressados ecoou atrás dele. O oficial de Estado-Maior Tsuru apareceu, liderando dezenas de fuzileiros navais de elite que o seguiam de perto. Ao ouvir as palavras de Darren, os oficiais, que tinham acabado de recuperar o controle de seus corpos, ficaram momentaneamente atordoados e depois explodiram em fúria. Fuzileiro idiota, o que você pensa que está fazendo? Você não tem autoridade para negociar com Doflamingo. A dignidade do governo mundial não pode ser comprometida. Eles olharam para Darren, com os rostos corados e as vozes tremendo de raiva e medo. Mesmo que negociações sejam necessárias, elas devem ser conduzidas por nossos representantes. Agora, eu ordeno, ataque Doflamingo imediatamente. Qualquer um que ouse desafiar a autoridade do governo deve ser severamente punido. Com a chegada dos fuzileiros navais, as autoridades ficaram ousadas novamente, confiando em seu status para fazer exigências severas. Acostumados ao poder desenfreado, como eles poderiam tolerar a zombaria e a humilhação de Doflamingo? Mesmo que não pudessem matá-lo, ensinar-lhe uma lição dura os ajudaria a extravasar sua fúria. Além disso, mesmo que os 5 anciões mais tarde colocassem a culpa em alguém, seriam os fuzileiros navais que agiriam, não eles. Eles estariam seguros. Entretanto, em meio à arrogância, eles não perceberam que a expressão do oficial de Estado-Maior Tsuru havia mudado repentinamente. Porque ela viu o rosto de Darren, e nele um sorriso fraco e perigoso estava se formando. Darren, acalme-se. Ela deu um passo à frente, tentando puxar Darren de volta. Ela conseguiu agarrá-lo, mas uma luz negra e forte surgiu do ar, movendo-se mais rápido do que os olhos podiam ver. O grupo de oficiais do governo mundial e agentes do CP1 ficaram congelados no lugar. As pupilas do oficial Tsuru encolheram. Então, mais de uma dúzia de cabeças encharcadas de sangue foram atiradas para o alto. Os pescoços decepados jorravam sangue como fontes, criando uma cena de pesadelo que deixou os fuzileiros navais pálidos e instintivamente dando meio passo para trás. O vice-almirante Darren havia massacrado um grupo de oficiais do governo mundial sem hesitação. Não, ainda havia uma pessoa viva. Os olhos de todos se voltaram instintivamente para o único oficial sobrevivente. Ele estava ajoelhado no chão, tremendo por causa da cena sangrenta à sua frente, com o rosto inexpressivo de terror e a parte da frente da calça lentamente encharcada. Você é louco. Ele olhou para Darren, incrédulo. Os fuzileiros navais não deveriam protegê-los? O governo, os anciãos. Eles definitivamente vão responsabilizar você. Darren tinha uma expressão severa e oficial. Sua voz era justa quando ele declarou: sob as ordens diretas do almirante Sengoku, do quartel-general da Marinha, estamos realizando uma missão. Quaisquer indivíduos não relacionados que obstruam a missão devem ser eliminados imediatamente. Todas as consequências serão suportadas pelo almirante Sengoku. O oficial de Estado-Maior Tsuru olhou para Darren, pasmo. Os outros fuzileiros navais ficaram igualmente chocados. O vice-almirante Darren nem sequer havia dado seu nome. O oficial sobrevivente também ficou atordoado. Antes que alguém pudesse reagir, Darren e Doflamingo atacaram ao mesmo tempo. Estrondo. Estrondo. 2 forças igualmente poderosas explodiram em uníssono, provocando uma tempestade infernal que tomou conta da ilha inteira. Inúmeros relâmpagos pretos e vermelhos brilharam e desapareceram no ar, provocando um rugido que sacudiu a terra. Fufufufu. Rogers Darren, quanto tempo? Doflamingo saltou do topo da montanha de cadáveres, suas mãos rasgando os fios negros e frios, um sorriso cruel se espalhando por seu rosto. Quer negociar? Sem problemas. Vamos ver se você tem o que é preciso. Ha 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 ha.
Parece que a lição que te dei naquela vez não foi suficiente, Doflamingo. Darren riu ferozmente e se lançou no ar. No instante seguinte, as duas figuras se chocaram no ar e então mergulharam juntas na selva além da ilha. Uma batalha devastadora irrompeu, sacudindo a terra. Por onde passavam, árvores imponentes desabavam em direção ao centro, e o chão tremia e gemia em agonia. Os fuzileiros navais assistiram horrorizados, com a respiração presa, reprimida pela força avassaladora do Aqui do Conquistador liberado pelos dois combatentes. A expressão do oficial Tsuru mudou rapidamente. Ela olhou para as duas figuras lutando e desaparecendo na distância, então passou a olhar pelos incontáveis cadáveres sem cabeça espalhados pelo chão. Rangendo os dentes, ela de repente latiu friamente. O que vocês estão fazendo aí parados? Protejam este nobre imediatamente. Os fuzileiros navais se recuperaram e, com um ruído agudo, cercaram rapidamente o oficial sobrevivente. O oficial olhou para os fuzileiros navais com expressões ferozes e recuou aterrorizado. O que você está tentando fazer? O oficial de Estado-Maior Tsuru se aproximou e se agachou diante dele. Vendo o medo e o pânico em seu rosto, um sorriso perigoso lentamente se formou em seus lábios. Doflamingo, sendo o homem brutal que é, ousou massacrar representantes do governo mundial. Seu crime é verdadeiramente imperdoável. Felizmente, o vice-almirante Rogers Darren, do quartel-general da Marinha, interveio bem a tempo para resgatá-lo. Sim, essa é a verdade. Não é verdade, Excelência? Capítulo 615. O senhor concorda, não é mesmo? A oficial de Estado-Maior Tsuru sorriu calorosamente, seu rosto cheio de gentileza. Mas aquele sorriso, somado aos olhares predatórios dos fuzileiros navais ao redor, fez o alto funcionário do governo mundial estremecer incontrolavelmente, com as pernas tremendo. Sua expressão mudou ligeiramente. Com o canto do olho, ele avistou os cadáveres sem cabeça ainda jorrando sangue no chão. Seu rosto mudou drasticamente e, de repente, ele assumiu uma expressão de justa indignação. Essa é a verdade. Ele acenou com a mão furiosamente. Doflamingo é cruel e tirânico, cometendo inúmeras atrocidades. E pensar que ele ousou encostar a mão em um representante do governo mundial. Se o vice-almirante Darren não tivesse chegado a tempo, até eu teria sido vítima de Doflamingo. Oficial de Estado-Maior Tsuru, fique tranquilo. Assim que este incidente terminar, reportarei tudo pessoalmente aos 5 anciões e recomendarei a condecoração do vice-almirante Darren. O oficial de Estado-Maior Tsuru finalmente sorriu satisfeito. Sua expressão agora carregava menos perigo e mais calor genuíno. Ela levantou a cabeça, olhando para o distante interior da ilha. Torrentes de ar, misturadas com relâmpagos pretos e vermelhos, serpenteavam e disparavam para o céu daquela direção. Inúmeras árvores foram derrubadas e engolidas, as faces das montanhas até racharam e desabaram com o impacto. A cena era aterrorizante de se ver. O oficial de Estado-Maior Tsuru franziu a testa, rezando silenciosamente pela segurança de Darren. Não seja tão imprudente, Darren. Nas profundezas das montanhas, Darren e Doflamingo se chocaram violentamente, suas auras liberadas escurecendo o céu. Padrinho Sama, você tem certeza de que esses 5 fósseis antigos concordarão com minhas condições? O rosto de Doflamingo estava sério. Enquanto falava, ele acenou casualmente em direção a uma cadeia de montanhas distante. Fios invisíveis rasgaram o ar, cortando dezenas de árvores imponentes em cortes suaves e limpos antes de continuar a cortar toda a face de um penhasco, fazendo-o desmoronar. Estrondo. Um estrondo profundo sacudiu a terra, levantando uma enorme nuvem de poeira. Eles concordarão. Não importa o que aconteça, o sangue dos dragões celestiais ainda corre em suas veias. Darren disse com um sorriso enquanto acendia um charuto, batendo o pé levemente. Rasgar. Uma rachadura de mais de 100 metros de comprimento se espalhou de onde sua bota militar tocou o chão, engolindo a vegetação ao redor e partindo a terra com um rugido ensurdecedor. E mesmo que os 5 anciões estejam insatisfeitos com você, eles devem considerar as opiniões dos outros dragões celestiais. Eles não se importam com o título de Shichibukai. Eles só querem o tributo celestial. Recebendo a confirmação de Darren, Doflamingo sorriu maliciosamente, seu corpo tremendo levemente de excitação, lambendo os lábios secos inconscientemente. A sensação de manipular os dragões celestiais e os 5 anciões era simplesmente inebriante. E sem o homem que estava diante dele, ele nunca teria chegado tão longe. Com esse pensamento, o olhar de Doflamingo para Darren ficou mais complicado. A propósito, padrinho, ele tossiu levemente para disfarçar o olhar estranho que surgiu em seu rosto, então hesitou antes de continuar. Algo estranho aconteceu recentemente e acho que você deveria saber. Vá em frente, disse Darren. Mesmo enquanto os dois se envolviam em sua batalha feroz, eles continuaram a conversa sem perder o ritmo. Stussy, a rainha do Distrito do Prazer, se aproximou de mim. Doflamingo disse. Ela disse que queria cooperar e me ajudar a garantir o título de Shichibukai o mais rápido possível. A expressão de Darren tornou-se extremamente estranha. O canto da sua boca se contraiu levemente. Uma coisa tão boa. Doflamingo não percebeu a estranheza no tom de Darren e franziu a testa. Eu também estava desconfiado. No começo pensei que pudesse ser uma armadilha. Concordo com ela. Darren o interrompeu decisivamente. Doflamingo congelou. A resposta de Darren veio tão rápida e firme que ele não pôde deixar de lançar um olhar curioso para ele. Já que alguém está disposto a ajudar de graça, por que não? Darren sorriu fracamente. Parecia que aquela mulher tola estava realmente ficando desesperada, para recorrer a um movimento tão desajeitado. Darren não pôde deixar de achar isso engraçado. Ele percebeu imediatamente a pequena manobra de Stussy. Ela queria cultivar, pessoalmente, um Shichibukai para ganhar a aposta que havia feito com ele. Para ser justo, foi uma boa estratégia enfraquecê-lo pela raiz. Bem, o julgamento dela estava um pouco errado, mas ele não podia culpá-la.
Afinal, quem imaginaria que Dom Quixote do Flamingo, com o sangue nobre dos dragões celestiais, seria de fato afilhado de um fuzileiro naval? Do Flamingo ponderou por um momento e então assentiu lentamente. Sim, padrinho. Ótimo. Então já era hora. Darin disse de repente. Do Flamingo congelou instintivamente. Antes que ele pudesse reagir, o vice-almirante já havia desaparecido de sua vista. Uma frieza de gelar os ossos subiu instantaneamente das solas dos pés até a espinha, fazendo o corpo inteiro de Do Flamingo ficar gelado. Uma sensação indescritível de ameaça avassaladora o envolveu, deixando-o sem fôlego e com o coração aparentemente parando no meio do caminho. Em suas pupilas bem abertas, ele podia ver um punho envolto em um raio negro aumentando rapidamente, disparando em sua direção como uma estrela cadente. O imenso poder que ele carregava distorcia e embaçava a cena à sua frente. Ele não conseguia se mover. Ele não conseguiu desviar. Ele não conseguiu se defender. Os olhos de Do Flamingo se arregalaram de terror. Nesse momento ele finalmente entendeu, em desespero, o abismo intransponível entre ele e seu padrinho. Desculpe, Doff. Estrondo. Uma explosão de fumaça e ondas de choque romperam no céu. O estrondo ensurdecedor fez com que as expressões do oficial Tsuru e dos fuzileiros navais reunidos mudassem drasticamente. O funcionário do governo mundial tremia incontrolavelmente. Todos se viraram para as montanhas ao longe, com os olhos arregalados, as pupilas contraídas e os rostos congelados em choque e atordoamento. Diante de seus olhares incrédulos, as montanhas distantes, espalhando-se como um dragão adormecido, se separaram como se tivessem sido atingidas por um meteorito. Fendas gigantescas atravessaram os picos, seguidas por rugidos devastadores. Com o estrondo, as montanhas desabaram. Fumaça e poeira subiam para o céu, cobrindo a ilha. Logo depois, uma figura alta disparou através da fumaça a uma velocidade incrível. O vice-almirante casualmente jogou no chão o Do Flamingo inconsciente e encharcado de sangue. Então exalou uma nuvem de fumaça como um dragão enquanto sorria alegremente para o oficial do governo mundial, cujo rosto estava pálido como papel. Bem, então, meu senhor, o criminoso Do Flamingo foi trazido diante de você. Por favor, livre-se dele como achar melhor. Olhando para o sorriso diabólico de Darin e ouvindo os ecos distantes e estrondosos das montanhas desabando, o funcionário do governo estremeceu e forçou um sorriso ainda mais feio que um grito. Não, vice-almirante Darin, acho que é melhor você decidir. Ah? Tem certeza? Tenho certeza. Absolutamente certeza. O funcionário assentiu com tanta força que era como se estivesse amassando alho. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 616. Sério? Senhor, saiba que você é o representante enviado pelo governo mundial para lidar com este incidente. Quanto a mim, sou apenas um humilde vice-almirante no quartel-general da Marinha. Darin disse com uma expressão preocupada. Oficial de Estado-Maior Tsuru. Os fuzileiros navais. O funcionário do governo mundial parecia prestes a chorar. Com uma expressão miserável ele implorou. Vice-almirante Darin, por favor, não brinque comigo. Darin levantou as mãos, desamparado, e suspirou. Já que você insiste, farei o meu melhor então. Agora, você poderia gentilmente entrar em contato com os 5 anciãos? Ao ouvir isso, o funcionário do governo mundial sentiu como se tivesse recebido um perdão. Naquele momento, ele se arrependeu amargamente de sua tolice anterior. A princípio, ele achou que essa missão seria uma tarefa fácil. Nunca imaginou que todos os seus colegas acabariam mortos e que ele ficaria sem ter como se explicar. Com as mãos trêmulas, ele sacou um Dendemushi criptografado e discou um número. Bru. O Dendemushi tocou por alguns segundos antes de a chamada ser atendida. Uma voz rouca e antiga surgiu, carregada de uma arrogância perturbadora e uma fria indiferença. Como a situação está sendo tratada? Sim, 5 anciãos. O oficial ajoelhou-se respeitosamente no chão e gaguejou. Do Flamingo enlouqueceu. Ele ignorou completamente a autoridade do governo e lançou um massacre implacável contra nós. Felizmente, o vice-almirante Rogers Darin, do quartel-general da Marinha, chegou a tempo, e eu tive sorte de sobreviver. A situação agora está sob controle. Do Flamingo perdeu toda a capacidade de resistir. Por favor, grandes senhores, façam seu julgamento. Houve um breve silêncio do outro lado do Dendemushi. Mande aquele pirralho do Darin falar. Darin reconheceu a voz familiar. O oficial curvou-se apressadamente e com as mãos trêmulas entregou o Dendemushi a Darin. Darin pegou-o casualmente e sorrindo respeitosamente falou. Grande nobre deus guerreiro da justiça, São Topman Varkuri, saudações. Sou Rogers Darin, honrado em aguardar novamente suas ordens. Na outra extremidade do Dendemushi, na sede do governo mundial, dentro do salão do conselho do castelo de Pangeia. A leve fragrância de chá fresco pairava no ar enquanto as mais altas autoridades do governo mundial estavam de pé ou sentadas, cada uma irradiando uma presença profunda e insondável. Na mesa de chá diante deles estava um Dendemushi dourado e brilhante, criptografado. Nesse momento, o Dendemushi abriu a boca, projetando um raio de luz na parede cinza. A imagem de Darin, do Flamingo, do oficial de Estado-Maior Tsuru e outros foi exibida claramente. Sentado em um sofá confortável, Topman Varkuri, não São Topman Varkuri, observava a cena se desenrolar com um leve sorriso no rosto. Ele olhou para Do Flamingo, que estava imóvel no chão, e disse indiferentemente. Bem, Darin, qual é a condição de Do Flamingo? Do Flamingo está atualmente sob meu controle e perdeu temporariamente a consciência. Darin respondeu. E o tributo celestial? O loiro dos 5 ancião, o deus guerreiro da agricultura, São Pastor Júpiter, perguntou friamente. Darin balançou a cabeça com alguma dificuldade. Desculpe, ainda não encontramos nenhum vestígio do tributo celestial. Pelo meu julgamento, é bem provável que Do Flamingo o tenha escondido em algum lugar. Ao ouvir isso, os 5 anciões franziram a testa levemente. Eles trocaram olhares.
Então, o deus guerreiro da ciência e da defesa, São Jai Garcia Saturn, usando um boné preto e ostentando uma barba branca, bateu levemente sua antiga bengala no chão e murmurou: acorde do Flamingo. Sim, senhor. Darren acenou com a mão, sinalizando para os fuzileiros navais. Os fuzileiros navais ajoelhados imediatamente entraram em ação, e em pouco tempo, do Flamingo lentamente recuperou a consciência. Ele se esforçou para levantar as pálpebras inchadas, e ao avistar o Dendemushi conectado à ligação, rapidamente juntou as peças da situação. Limpando o sangue do canto da boca, ele soltou uma risada sinistra. Fufufufu, então são vocês, 5 velhas relíquias. Estrondo. De repente, uma bota militar pisou forte em sua cabeça, abrindo uma cratera rasa no chão e espalhando escombros. A brutalidade da cena fez com que as pálpebras de todos se contraíssem violentamente. Do Flamingo grunhiu pesadamente com sangue fresco escorrendo de sua boca. A força do golpe fez com que suas pupilas se dilatassem momentaneamente, e seu rosto ficou esmagado e ensanguentado. Maldito fuzileiro naval. Um dia eu vou te matar. Ele rugiu, seus olhos injetados de sangue fixos em Darren com ódio cruel. Uma sufocante intenção assassina irrompeu de seu corpo, quase tangível no ar, diminuindo a temperatura ao redor deles. Darren pressionou a cabeça de do Flamingo sem hesitar, curvou-se e sorriu friamente. Cuidado com sua atitude, do Flamingo. Agora você está falando com a mais alta autoridade do governo mundial, os 5 anciões. Sangue pingava da boca e do nariz de do Flamingo enquanto ele ria descaradamente. 5 anciões, hein? Sem o tributo celestial, vocês não passam de um bando de cachorrinhos rastejando aos meus pés. Fufufufu. Vai em frente e me mata. Eu adoraria ver como você planeja explicar isso aos dragões celestiais na Terra Santa. Você está cavando sua própria cova. Darren rugiu, puxando sua espada militar num piscar de olhos e balançando-a como um raio em direção ao pescoço de do Flamingo. Os rostos do oficial Tsuru e dos fuzileiros navais próximos mudaram drasticamente, suas pupilas encolhendo bruscamente. O ataque de Darren foi muito repentino, muito rápido. Eles não tinham como detê-lo. Suficiente. Naquele momento, uma voz fria e opressiva soou do Dendemushi. A espada militar parou no ar. A força do golpe se dissipou abruptamente, lançando uma rajada que varreu o chão. Uma fina linha de sangue apareceu na nuca de do Flamingo, e o ferimento escorria sangue fresco. O oficial de Estado-Maior Tsuru e os fuzileiros navais começaram a suar frio e a ofegar. Dessa distância, eles podiam ver claramente. Só mais um pouquinho, e a cabeça de do Flamingo estaria rolando no chão. Se não fosse pela intervenção de São Saturno no último segundo, do Flamingo já estaria morto. Darren, você se saiu bem. Deixe esse pirralho em paz por enquanto. São Saturno disse depois de um momento de silêncio, seu olhar profundo enquanto observava o vice-almirante através da projeção. Sim, São Saturno. Darren respondeu. Ele hesitou um pouco, então lentamente retirou a lâmina e levantou o pé da cabeça de do Flamingo. Fufufufu. Do Flamingo, vendo isso, caiu na gargalhada ainda mais selvagem, mostrando seus dentes manchados de sangue. Fale, do Flamingo. O que você quer? O deus guerreiro do meio ambiente de barba longa, São Marcos Mars, exalou um longo suspiro e perguntou indiferentemente. Minhas exigências, fufufufu, na verdade são muito simples. Do Flamingo lutou para se levantar, soltando uma risada baixa e maníaca. Seu governo não está criando o sistema Shichibukai? Seus olhos ardiam com ambição desenfreada. Eu retribuirei o tributo celestial a você, mas em troca quero me tornar um dos Shichibukai. Capítulo 617. O navio de guerra zarpou mais uma vez. A brisa fresca do mar roçava suavemente seus rostos enquanto a oficial de Estado-Maior Tsuru observava a vice-almirante lavando calmamente o sangue das mãos no convés, com um olhar complexo e ilegível. Darren, você realmente pretendia matar do Flamingo? Darren pegou o lenço que um fuzileiro naval respeitosamente lhe entregou, limpou as mãos, virou-se e sorriu. Como eu poderia? Eu sei como manter as coisas sob controle, oficial de Estado-Maior Tsuru. Don Quixote do Flamingo pode ter sido expulso de Mel e Geoise, mas o sangue nobre dos dragões celestiais ainda corre em suas veias. Eu só estava dando uma pequena lição para ele, para que não seja tão imprudente na próxima vez. O oficial de Estado-Maior Tsuru ficou em silêncio. A intenção de matar anterior era impossível de esconder. Quando Darren sacou sua espada e atacou o pescoço de do Flamingo, ela sentiu claramente a profunda e oculta aura assassina que emanava dele. Além disso, ela não conseguiu evitar se lembrar da expressão selvagem de do Flamingo quando ele gritou, maldito fuzileiro naval, um dia eu vou te matar, e ela inconscientemente franziu os lábios. Essa mesma intenção assassina profunda e sufocada. Originalmente, ela tinha dúvidas sobre o relacionamento entre do Flamingo e Darren, mas depois dos eventos na ilha, a maioria de suas suspeitas desapareceu. Todo o resto poderia ser falsificado, mas o desejo de matar refletido nos olhos de uma pessoa nunca poderia ser escondido. Como usuário do Wushu Wushu no Mi, uma Akuma no Mi do tipo paramecia que pode lavar o mal do coração de uma pessoa. O oficial de Estado-Maior Tsuru era muito mais sensível do que a maioria à malícia, ao ódio e à hostilidade. Parece que Sengoku estava pensando demais. A oficial Tsuru silenciosamente deu um suspiro de alívio, se recompôs e perguntou. Você acha que os 5 anciões concordarão com os termos de do Flamingo? Darren pegou um charuto, mordeu-o entre os dentes, acendeu e caminhou lentamente em direção à proa do navio, deixando a brisa do mar bater em seu rosto. Ele balançou a cabeça com um sorriso. Como subordinado, não ouso especular muito sobre a mente dos anciãos. O oficial de Estado-Maior Tsuru olhou para ele com exasperação. Chega de bobagem. Fala. Darren levantou as mãos, impotente.
Eles provavelmente concordarão. Afinal, Doflamingo não pode ser simplesmente morto. Somente concordando com suas exigências o tributo celestial retornará às mãos do governo mundial. O oficial de Estado-Maior Tsuru assentiu, concordando com seu julgamento. Depois de subjugar Doflamingo, os 5 anciões imediatamente ordenaram que os fuzileiros navais se retirassem. Afinal, permitir que um pirata negocie diretamente com o governo mundial seria muito prejudicial ao prestígio dos 5 anciões. Além disso, dado o passado delicado de Doflamingo, as negociações provavelmente tocaram em segredos mais profundos, segredos que os fuzileiros navais não tinham o direito de saber. No final das contas, aos olhos do governo mundial e até mesmo dos 5 anciões, não importava o quão poderosos os fuzileiros navais se tornassem. Eles não eram nada mais do que ferramentas e armas para manter seu domínio global, não eram qualificados para sentar à mesa de negociações. Ilha deserta. Doflamingo, coberto de sangue, olhou friamente para o Dendemushi à sua frente, limpando o sangue do canto da boca. Os fuzileiros navais se foram. Então, qual é a sua decisão? Na outra extremidade do Dendemushi, no salão do conselho do castelo de Pangeia, os 5 anciões estavam sentados em profundo silêncio. O grande salão estava mortalmente silencioso. O único som era o suave borbulhar do chá fervendo. Em certo momento, São Saturno perguntou com voz rouca: Doflamingo, por que você quer ganhar o título de Shichibukai? Fufufufufu. Doflamingo soltou uma risada sinistra. Isso não é problema de vocês 5, velhos fósseis. De qualquer forma, essa é minha única condição. De um lado, você tem o tributo celestial oferecido aos dragões celestiais da Terra Santa e do outro, apenas uma posição de Shichibukai que não significa nada para você. Não deve ser uma escolha difícil, certo? São Valkyrie zombou. Então podemos entender isso como uma ameaça? À medida que sua raiva aumentava, a cicatriz na testa do deus guerreiro da justiça, Topman Valkyrie, parecia brilhar em um vermelho escuro. Não. Não é uma ameaça. Doflamingo riu ainda mais descontroladamente. Comparado a ser um pirata, sou mais um empresário. Então, isso é apenas um acordo que estou propondo a você, nada mais. O loiro 5 anciãos, São Pedro, zombou. Um acordo? Parece mais uma vingança para mim. Vingança por quando rejeitamos você e o expulsamos de Mary Geoise. Doflamingo deu de ombros indiferentemente, abrindo suas mãos manchadas de sangue e lambendo seus lábios com a língua. Não, na verdade sou uma pessoa muito magnânima. O que aconteceu naquela época, vamos deixar para lá. Já que você não me deixou ficar na Terra Santa, não tenho nada a dizer. Afinal, foi meu pai tolo quem cometeu o primeiro erro. Mas você não deveria me impedir de recuperar, passo a passo, o poder e o status que me pertencem por direito, deveria? Desta vez, os 5 anciões ficaram em silêncio por ainda mais tempo. Precisamos de tempo para refletir. Sem problemas. Doflamingo acendeu um cigarro. A comunicação Dendemushi foi suspensa. Na sala do conselho. O tributo celestial está em suas mãos. Se não o recuperarmos, não poderemos responder aos dragões celestiais. É apenas uma posição de Shichibukai. Mesmo que a demos a ele, ele não será capaz de dominar o mundo. Minha preocupação é que o apetite do pirralho só aumente. Ele não ousaria. Ele sabe muito bem qual é o nosso limite. Sim, caso contrário, sua exigência desta vez não teria sido o título de Shichibukai, mas o retorno à Terra Santa. Nesse caso, espere. Valkyrie levantou a cabeça de repente. O que foi, Topman? São-nos juro, vestido com uma roupa de samurai e segurando uma espada longa de aparência maligna, olhou para ele. Quero confirmar uma coisa primeiro. Um sorriso confiante apareceu nos lábios de Valkyrie. Ele voltou seu olhar para as antigas portas de bronze do salão. Entre. Ranger, as portas se abriram lentamente. Uma figura esguia usando uma máscara de raposa entrou, ajoelhando-se graciosamente sobre um joelho. Stussy às suas ordens, excelências. O manto de seda branca que simbolizava a autoridade do CP0 cobria seu corpo, mas a curva atraente de suas costas ainda aparecia. Valkyrie estreitou os olhos, seu antigo olhar fixo em Stussy. Você já deve saber das informações relevantes. Qual é a sua opinião sobre Doflamingo se juntar ao Shichibukai? Mantendo a cabeça baixa, Stussy respondeu suavemente. Este é um assunto de grande importância. Não ouso dar uma opinião tola. Valkyrie riu baixinho. Stussy, você fez bem em manter a lista de candidatos Shichibukai que lhe demos confidencial. Você provou sua lealdade. Então fale. Baseado na sua experiência e julgamento, qual é a sua opinião sobre Doflamingo se tornar um dos Shichibukai? O momento havia chegado. Stussy lutou para acalmar seu coração acelerado, curvando-se ainda mais. Na minha humilde opinião, excelências, permitir que Doflamingo se torne um dos Shichibukai pode não ser necessariamente uma coisa ruim. Ela falou com a voz trêmula. Por baixo da máscara, um sorriso vitorioso se curvava nos cantos de seus lábios sedutores e vermelhos, muito levemente. Capítulo 618. O tempo passou. Em apenas alguns dias, tudo mudou. Quartel-General da Marinha, zona de isolamento da Academia Militar. Dentro de uma sala secreta envolta em gás venenoso roxo e espesso, uma respiração profunda ecoou de repente. O que aconteceu depois foi quase inacreditável. O aterrorizante gás roxo, potente o suficiente para corroer pedras, começou a se agitar violentamente como se um lago parado tivesse subitamente entrado em ebulição. Ele se contorceu e se agitou, formando um tornado roxo visível em poucos instantes. O veneno denso, suficiente para matar dezenas de dinossauros gigantes com facilidade, girou loucamente e em segundos. Foi completamente inalado pelas narinas de alguém. O ar na sala secreta clareou imediatamente. O sistema de ventilação foi ligado e o ar fresco entrou, varrendo a névoa venenosa. Darren sentou-se de pernas cruzadas no chão frio de aço, seu rosto brilhando entre tons de roxo e azul antes de finalmente se estabilizar. O progresso está desacelerando. Ele abriu os olhos lentamente, com uma ponta de desamparo brilhando neles, e suspirou suavemente.
Físico mais 0,03. Sentindo que seu físico havia atingido apenas 96.111, Darren sabia que continuar esse treinamento com Magellan não traria muitas melhorias. Mas instrutor Darren, eu tenho me esforçado muito. No canto da sala secreta, Magellan estava agachado, ofegante, abraçando os joelhos com os dois braços, parecendo lamentavelmente magoado. Darren lançou-lhe um olhar irritado. É mesmo? Não pense que eu não sei. Você está reprimindo seu potencial, não é? Como? Como você sabia? Magellan olhou para ele, incrédulo. Darren, diga-me, por que você está fazendo isso, Magellan? Você sabe muito bem que meu tempo aqui é limitado. Não posso ficar na sede para sempre cuidando de você. O instrutor Darren estava claramente bravo. Magellan olhou para ele timidamente e então sussurrou. Eu não quero machucar meus colegas de classe. Darren fez uma pausa, pego de surpresa. Magellan continuou. Depois do seu treinamento, pensei que conseguiria controlar meus poderes bem o suficiente, então concordei com o convite de Bom para jantarmos juntos. Ele se importa muito comigo, somos bons amigos. No começo estava tudo bem, mas enquanto comíamos, não sei se fiquei muito feliz, e bem, Darren franziu a testa. E então, os olhos de Magellan ficaram vermelhos enquanto ele abraçava os joelhos com ainda mais força. Eu peidei sem querer. Darren, os cantos da boca de Darren se contraíram incontrolavelmente. O rosto de Magellan se contraiu quando ele disse. Eu não quis fazer isso, eu juro. Mas eu não consegui evitar. Bom desmaiou imediatamente, e todos os outros no restaurante também. Felizmente foi só um peido, então a toxina não foi muito forte. Todos se recuperaram após o tratamento imediato. Abaixando a cabeça, Magellan murmurou. Talvez eu devesse desistir, instrutor Darren. Alguém como eu deveria ficar trancado em um quarto fechado. Até meu coração deveria estar trancado. Sou muito grato pela sua orientação, mas não quero mais ficar mais forte. Estou com medo. Estou com medo. Você tem medo de que um dia seus poderes fiquem tão fortes que você não consiga controlá-los e acabe tirando a vida de um camarada? Darren o interrompeu silenciosamente, seu olhar fixo na figura derrotada de Magellan. Ou talvez você tenha medo de que seus amigos próximos se distanciem de você por causa de suas habilidades, e você não consiga suportar isso? Magellan mordeu o lábio e assentiu com os olhos vermelhos. Esse garoto. Darren riu baixinho. Magellan, eu realmente admiro esse seu coração gentil. Mas como seu instrutor, não quero que você odeie seus próprios poderes por causa disso. O que aconteceu no restaurante foi apenas um acidente. Claro, não posso garantir que com o meu treinamento, ou mesmo com os seus próprios esforços, você algum dia terá controle perfeito sobre suas habilidades com Akuma no Mi. Mas você não deveria ter que suportar toda essa pressão sozinho. Ele se levantou. Não só você. Seus amigos, seus camaradas, todos eles também estarão trabalhando duro para ficarem mais fortes. Se eles realmente te virem como um amigo, eles não vão te abandonar. Magellan levantou a cabeça atordoado. Sério, sério? Darren sorriu e deu um tapinha em seu ombro. Sério. Olha, já não somos bons amigos? Ele apontou para fora da janela. Parece que seu outro amigo também não te abandonou. Magellan congelou e então seguiu o dedo de Darren em direção à janela. Do lado de fora do vidro reforçado especial, uma figura em um traje de proteção estava na luz do sol, acenando alegremente para ele. Embora sua pele fosse pálida e suas bochechas afundadas, seus olhos brilhavam com um sorriso gentil enquanto ele segurava um grande pacote de frutas e comida. Bom, os olhos de Magellan gradualmente se iluminaram. Darren sorriu encorajadoramente. Vá em frente. Parece que seu amigo está convidando você para jantar junto. Magellan assentiu vigorosamente. Obrigado, instrutor Darren. Saindo da área de quarentena, Darren caminhou tranquilamente pela academia militar. O maior problema de Magellan era seu próprio bloqueio mental. Mesmo com orientação, tudo o que ele podia fazer era oferecer um pouco de incentivo psicológico. No fim das contas, superar esse obstáculo dependia de si mesmo. Cada um tinha seu próprio caminho a seguir. Naquele momento, gaivotas de repente voaram pelo céu, cantando alegremente. Um jornal caiu do céu e Darren estendeu a mão para pegá-lo. Era uma cópia nova. Darren abriu o jornal, e a manchete da primeira página era sobre a cobertura preparatória para a cerimônia de nomeação de Shichibukai 10 dias depois. Ao mesmo tempo, a lista final do Shichibukai também foi publicada no relatório. Um por um, nomes familiares e fotos de rostos arrogantes e opressivos gradualmente apareceram na visão do vice-almirante dos fuzileiros navais. Seu olhar finalmente pousou no sobrenome e na foto. Era a mais nova adição, o sexto membro. Ele levantou gradualmente os cantos da boca. Novo Mundo, uma ilha. Residência da família Don Quixote. Doff. Trebol cambaleou até o alojamento, com 2 fios de ranho pendurados nas narinas, balançando enquanto corria. Seu rosto estava vermelho de excitação, e Diamante e os outros policiais o seguiram de perto, com os rostos cheios de uma alegria incontrolável. NE, você conseguiu! Trebol correu para o centro do salão ofegante, enquanto olhava para o jovem loiro recostado no sofá, dormindo com um livro cobrindo o rosto, e segurava o jornal na mão. Shichibukai. Doflamingo pegou o livro, levantou-se, pegou o jornal de Trebol e deu uma olhada rápida nele. Ele ficou em silêncio por um momento, depois jogou o jornal no chão com o rosto inexpressivo e caminhou lentamente até a janela. Trebol e os outros olhavam fixamente para o comportamento do jovem mestre, sem entender o que estava acontecendo. Eles viram Doflamingo parado em frente à janela de vidro, parando por alguns segundos, como se estivesse respirando fundo. Ele abriu a janela de vidro com as 2 mãos, e a brisa clara e a luz do sol de fora entraram, soprando seu casaco de penas rosa no ar. Na luz do sol, Doflamingo, usando óculos escuros, olhava para as cidades distantes, as ilhas, o mar e o céu infinito. Seu corpo gradualmente começou a tremer e a tremer levemente.
Ele cobriu o rosto com as mãos, inclinou a cabeça para trás e um sorriso gradualmente apareceu no canto de sua boca. Fufufufu. A luz brilhante do sol caía como vento, e seu cabelo curto e dourado parecia uma coroa deslumbrante e nobre. Ao ver isso, Trebol e os outros se ajoelharam com um olhar de respeito e fervor. Novo mundo. Distrito do prazer. O último andar de um hotel, um luxuoso quarto privativo. Vestindo uma camisola preta de renda, Stussy lentamente largou o jornal em sua mão e, sem expressão, discou um número de telefone. Envie um convite em nome da rainha do Distrito do Prazer, convidando o vice-almirante Rogers Darin do Quartel-General da Marinha e um novo membro do 7 Shichibukai, Don Quixote do Flamingo, para virem ao Distrito do Prazer amanhã à noite. Desligando o telefone, Stussy virou sua cadeira de escritório e olhou de cima para a ilha movimentada e decadente abaixo. Ela pegou uma taça de vinho tinto sangue, seus dedos brancos girando levemente a haste e fazendo o vinho girar delicadamente. Uma melodia de jazz triste e reconfortante gradualmente preencheu a sala privada. Stussy fechou os olhos como se estivesse pensando em algo maravilhoso, e seus lábios vermelhos se curvaram em um sorriso malicioso. Seus dedos finos dos pés se curvaram, e seu esmalte vermelho brilhante brilhou na luz fraca. Um par de sapatos de salto alto pepito e adornados com pequenos diamantes estava cuidadosamente colocado em seus pés, os saltos de 10 centímetros tão requintados quanto obras de arte. A curva dos seus lábios ficou mais larga. Suas bochechas ficaram vermelhas, como se estivessem muito excitadas, e duas presas afiadas começaram a emergir, enquanto longas asas negras de morcego se espalhavam livremente por suas costas. Neste exato momento, naquele exato lugar, Quartel-General da Marinha, Vice-Almirante. Residência familiar, Jovem Dragão Celestial. Distrito do Prazer, Rainha Morcego. 3 lugares completamente diferentes, 3 rostos completamente diferentes, mas ao mesmo tempo, o mesmo sorriso confiante apareceu em todos eles. Eu ganhei, eles disseram em uníssono. Capítulo 619. Bru-bru. O Dendemushi em seus braços de repente tocou. Darin ficou surpreso, pegou o Dendemushi e atendeu ao chamado. Este é Darin. Uma voz elegante e respeitosa veio do Dendemushi. Saudações, Darin-san. Sou o diretor comercial do Distrito do Prazer. Em nome da Rainha Stussy, gostaria de convidá-lo formalmente para um jantar privado amanhã à noite. A rainha estará esperando sua chegada. Ah, sim? Um convite para um jantar privado? Darin ficou surpreso, mas um sorriso estranho não pôde deixar de surgir em seu rosto. No entanto, seu tom carregava uma clara nota de hesitação quando ele disse: Sou muito grato pelo gentil convite da rainha, mas como fuzileiro naval, receio que visitar um lugar como o Distrito do Prazer não deixaria uma boa impressão. Devo recusar educadamente. Por favor, transmita minhas sinceras desculpas à senhorita Stussy. O homem manteve seu tom educado e acrescentou suavemente: Este será um jantar totalmente privado. Além de você, Darin-san e sua majestade, a rainha, não haverá outros convidados. O local será mantido em estrita confidencialidade e não causará nenhum inconveniente. Darin franziu a testa e disse: Estou muito ocupado com deveres militares. Talvez eu não consiga encontrar tempo. O homem sorriu levemente e disse: Sua majestade disse que o prazo pode ser adiado. Tudo seguirá os desejos da estimada Darin-san, mas ela aguardará pacientemente sua chegada. Tudo bem. Darin parecia não ter escolha, suspirando enquanto respondia: Já que a senhorita Stussy é tão entusiasmada, eu realmente não posso recusar. Por favor, diga à sua rainha que arranjarei tempo para comparecer conforme programado. Obrigado pela sua cooperação, Darin-san. Desejo-lhe um bom dia. O homem curvou-se respeitosamente. Distrito do Prazer. Os dedos finos e brancos de Stussy enrolavam mechas de seu cabelo dourado enquanto ela olhava alegremente para o homem de fraque ajoelhado diante dela, sorrindo enquanto perguntava: Então ele concordou? O homem não ousou levantar a cabeça e respondeu respeitosamente: Sim, inicialmente ele usou várias desculpas para recusar, parecendo bastante preocupado. Rindo levemente, ela pensou: Claro que ele estava preocupado. Desta vez a aposta era dela. A curva dos lábios carmesim de Stussy tornou-se ainda mais sedutora. Seus olhos cinza-pedras preciosas brilhavam com um brilho sedutor e, sob a mesa, suas pernas cruzadas se moviam, seus dedos bem torneados se curvando levemente de prazer. Naquele momento, ela já estava imaginando a cena, quando ela invocasse do Flamingo e anunciasse sua aliança. Quão espetacular seria a expressão no rosto daquele fuzileiro desprezível. Se você quer brincar comigo, você ainda é muito jovem, Darin. Você pode ir embora. Stussy não conseguiu conter o sorriso satisfeito que se formou em seus lábios. Ela acenou preguiçosamente com a mão, sinalizando para que seu subordinado se retirasse. Preparem o jantar de amanhã como deve ser. Demonstrem a maior hospitalidade que o Distrito do Prazer pode oferecer. Ela piscou maliciosamente, seus longos cílios tremulando levemente como se estivesse dançando em antecipação. Não devemos menosprezar nosso distinto convidado. Sim, senhora. O homem do fraque fez uma profunda reverência, endireitou-se e recuou até a porta antes de finalmente se virar e sair. Quando o subordinado partiu, a luxuosa e dourada sala privativa foi novamente preenchida com os sons suaves e inebriantes da música leve. Stussy tirou um cigarro longo e fino de uma caixa requintada com detalhes dourados e estava prestes a acendê-lo quando o Dendemushi criptografado sobre a mesa tocou. O coração dela deu um pulo. Ela rapidamente colocou o cigarro de lado, se endireitou e completou a ligação. Stussy viu os 5 anciões. Uma voz rouca e envelhecida surgiu lentamente. Stussy, você viu o último jornal, não é? Sim, meu senhor. Sou profundamente grata pela confiança que depositou em mim, por incluir do Flamingo entre os Shichibukai, disse Stussy respeitosamente, com a voz carregada de medo. Sempre confiamos em você. As pálpebras de Stussy se contraíram levemente.
Além disso, em relação a outra tarefa que lhe confiamos durante nossa última reunião, como ela está progredindo? Do outro lado do Dendemushi, Valkyrie falou com um tom indiferente. Outra tarefa? Stussy ficou momentaneamente atordoado. Rogers Darren. A voz de Valkyrie ficou fria. Este pirralho da Marinha teve um desempenho excepcional na operação recente. No quartel-general da Marinha, Sengoku já apresentou um pedido para nomeá-lo como candidato a almirante. Um homem como ele deve ser mantido firmemente sob o controle do governo. Você deve usar seus pontos fortes e habilidades para manter um bom relacionamento com ele. Então foi isso. Stussy sorriu confiante, seus olhos cheios de um charme irresistível. Fiquem tranquilos, meus senhores. Não os decepcionarei. Rogers Darren já está sob meu controle. Os 5 anciãos sorriram satisfeitos. Excelente. Você realmente não nos decepcionou. Stussy, a partir de hoje, sua classificação no CP0 será elevada em um nível. Você ganhará acesso a recursos e autoridade que só ficam atrás do escudo mais forte dos dragões celestiais. Estamos ansiosos para ver sua apresentação futura. Ao ouvir isso, o coração de Stussy se encheu de alegria incontrolável. O CP0 era a principal agência de inteligência do governo mundial, comandando do CP1 ao CP9. Era o único órgão dentro do CP com permissão para audiência direta com os 5 anciões. A hierarquia dentro do CP0 era ainda mais rígida, e a posição mais alta era ocupada pelo chamado escudo mais forte dos dragões celestiais, que supostamente possuía uma força que rivalizava com a de um almirante da Marinha. Esses indivíduos detinham o poder de vida e morte dentro do CP0, e sua influência superava até mesmo a dos almirantes. E agora ela havia sido promovida para uma posição logo abaixo daqueles monstros. Esse foi, sem dúvidas, o maior avanço que ela fez depois de anos trabalhando disfarçada no governo mundial. Mais poder, status mais elevado, significava acesso a ainda mais informações secretas, e a capacidade de proteger melhor o Dr. Vegapunk. Obrigado, meus senhores. Stussy conteve sua excitação e fez uma reverência respeitosa. Você pode ir embora. Uma voz fraca veio do outro lado da linha. A comunicação terminou. Stussy acendeu um cigarro feminino e deu uma tragada profunda e lenta. À medida que o sabor mentolado do tabaco se espalhava por seus lábios, ela sentiu seu corpo todo ficar mais leve e seu humor melhorar. Então, o que devo vestir para o banquete de amanhã à noite? Stussy sorriu suavemente e o charme em seus olhos era suficiente para fazer qualquer homem no mundo cair a seus pés. Ela se levantou graciosamente, seus pés brancos como a neve se movendo levemente em direção ao enorme guarda-roupa. Ao abrir as portas, fileiras e mais fileiras de vestidos de noite deslumbrantes e finamente feitos sob medida foram revelados diante dela. Um vestido preto de renda com decote alter, um elegante vestido branco sem costas, um vestido preto justo em estilo gótico. Abaixo dos vestidos, pares de saltos altos requintados e joias deslumbrantes eram exibidos como tesouros em uma boutique. Eles brilhavam intensamente sob as luzes hipnotizantes e de tirar o fôlego. Enquanto uma música suave ecoava pelo luxuoso salão, Stussy, de bom humor, pacientemente começou sua seleção. Um sorriso sedutor surgiu em seus lábios vermelhos. Amanhã à noite, ela apareceria na forma mais deslumbrante, elegante e cativante, orgulhosa como a rainha vitoriosa, para saborear os últimos frutos doces e perfumados do triunfo. Capítulo 620. Parece que alguém não aguentou esperar. Eu nem tinha tido tempo de encontrá-la e ela já está correndo para me convidar. Darren guardou seu Dendemushi particular e sorriu divertido. Ela até se deu ao trabalho de planejar um jantar. Qual a diferença entre isso e se despir e se entregar na minha porta? Tic, tic. Só se entregando. As mulheres de hoje em dia, quem sabe o que elas estão pensando? Quem não pôde esperar? Uma voz fria e altiva soou de repente atrás dele. Darren estremeceu e se virou rigidamente. Em algum momento Gion apareceu atrás dele com uma longa espada na cintura. Seus olhos de obsidiana estavam semicerrados, os braços cruzados sobre o peito, irradiando um ar perigoso. Caramba! Ele tinha esquecido de manter seu aqui de observação novamente. Tudo isso foi culpa de Magellan. Ele teve que fazer de tudo para suprimir as toxinas e não conseguiu manter seu estado de alerta habitual. Mas falando sério, quem fica com o aqui de observação o dia inteiro? Só uns assuntos militares, disse Darren casualmente, avaliando Gion rapidamente com um sorriso. O que te traz aqui, Gion? Hoje Gion estava claramente vestida com esmero. Maquiagem leve e delineador preto levemente gatinho adicionavam um toque de maturidade ao seu rosto já refinado e marcante. Por baixo da enorme capa da marinha, ela usava uma camada interna preta e um top de renda preta que acentuava a curva graciosa de seu pescoço pálido. Combinado com shorts simples, o visual era ao mesmo tempo valente e selvagem. Gion, conhecida como a flor dos fuzileiros navais, já possuía uma aparência deslumbrante e um corpo impecável. Mesmo sem maquiagem, ela era de tirar o fôlego. Com um pouco de polimento, seu comportamento nobre e tranquilo se destacava ainda mais, tanto que Darren não conseguia tirar os olhos dela. Já fazia mais de um mês que, além de visitas ocasionais para casa para ver Toque, ele estava confinado na zona de isolamento da academia militar. Ele estava ficando louco. Naturalmente, Gion notou calor no olhar de Darren. Seus olhos piscaram, mas logo esfriaram enquanto ela se virava com um tom gélido. Não posso ir te ver mesmo que não haja nada de errado? Ah, tá? Sendo tsundere agora? Darren riu baixinho e gentilmente pegou sua mão macia. Claro que pode. Era estranho, Gion era uma espadachim poderosa, a um passo de se tornar uma espadachim lendária, mas suas mãos eram completamente livres de calos. Lisas e delicadas como jade polido, eram um deleite ao toque. Flagrada de mãos dadas em público, a expressão fria de Gion vacilou, um rubor subindo por suas orelhas. Ela tentou puxar a mão de volta, mas Darren não a soltou.
Não tem ninguém por perto, não se preocupe. A voz dele roçou o ouvido dela, o hálito impregnado com um leve aroma de tabaco. Jion tremeu levemente, como se tivesse levado um susto, e parou de resistir. Virando o rosto, ela murmurou: ouvi dizer que você tem estado ocupado com a academia ultimamente, treinando Magellan todos os dias? Darren piscou e então soltou uma risada. Então é disso que se trata. Sim, Magellan tem talento de verdade, definitivamente no mesmo nível de monstros como Sakazuki. Um recruta promissor como esse não deveria ser desperdiçado. Além disso, prometi ao Zephyr Sensei que ajudaria no campo de treinamento da academia. Tenho um dever a cumprir. Jion assentiu e então lançou-lhe um olhar curioso. Achei que seus interesses tivessem mudado. Darren? De jeito nenhum. Ele cerrou os dentes. Jion pareceu cético. Sério? Mas ouvi dizer que você tem ficado fora até tarde, até dormindo no dormitório do Magellan. Isso era para monitorar as condições de sono dele, disse Darren exasperado. A habilidade da Akuma no Mi do Magellan é extremamente perigosa. Claro, ele melhorou em controlá-la conscientemente graças ao treinamento, mas quando está dormindo ou comendo, ainda pode liberar veneno inconscientemente. Isso tudo faz parte do treinamento, ele acrescentou, tentando explicar com a maior sinceridade possível. Mas ele rapidamente voltou a si e não pôde deixar de perguntar. Espere um segundo. Onde foi que você ouviu esse boato? Ao ouvir a explicação de Darren, Jion finalmente soltou um suspiro silencioso de alívio. Sinceramente, só pelo jeito como ele a olhava com desdém mais cedo, ela já tinha adivinhado a verdade. Agora que estava confirmado, seu humor melhorou consideravelmente. Tokikaki, ela disse com um sorriso. Darren, claro, aquele desgraçado estava se vingando dele por não deixá-lo se transferir para o G5. Então você realmente não curte isso? Ao ver Darren ranger os dentes de frustração, Jion não conseguiu resistir e provocá-lo, com os olhos brilhando de travessura. Caramba, você não acredita em mim? Darren de repente a puxou pela cintura e num piscar de olhos, eles desapareceram do local. Oh, o que você está fazendo? Jion engasgou, seu coração batendo forte enquanto o nervosismo tomava conta. Eu vou provar para você, disse Darren com o maxilar cerrado. O rosto de Jion ficou vermelho brilhante. Onde estamos indo? Suru está na minha casa. Com uma reviravolta repentina no ar, Darren mudou de direção. Os olhos de Jion se arregalaram. Por ali. Não é em direção ao escritório do Zephyr Sensei? Zephyr Sensei está dando aulas agora. Seu escritório está vazio. Darren sorriu. Não podemos. Jion gaguejou, seu rosto queimando enquanto ela se empurrava contra o peito dele. Você não tomou a iniciativa da última vez? Darren pousou no corredor, abriu a porta da sala do instrutor-chefe, colocou Jion no chão e trancou a porta atrás deles com um movimento suave. As orelhas de Jion ficaram vermelhas instantaneamente. E isso foi um acidente. Além disso, Zephyr Sensei. Ele pode voltar a qualquer momento. Então é melhor nos apressarmos. Darren deu um passo à frente. A mente de Jion ficou completamente em branco. A sala de aula de Zephyr Sensei ficava logo ali no campo de treinamento, não muito longe do escritório. Ela conseguia até ouvir vagamente os novos recrutas gritando durante os exercícios. O cenário desconhecido e a adrenalina intensa a deixaram sem fôlego. Seu corpo começou a arder, ficando mole, e ela mal conseguia se manter de pé. Meia hora depois. Vocês, pirralhos, são uma verdadeira decepção. Zephyr murmurava maldições com o charuto preso na boca enquanto subia as escadas e descia o corredor. Não consegue nem durar 30 minutos com apenas 2 toneladas de musculação. Hein? Jion, o que você está fazendo aqui? Ele parou surpreso ao ver Jion saindo furtivamente de seu escritório, com o cabelo levemente desgrenhado. Zephyr Sensei? Jion congelou. Suas bochechas ainda estavam levemente coradas e suas pernas instintivamente se contraíram. Ela gaguejou. Eu só estava aqui para limpar seu escritório. Hahaha. Esse é o tipo de coisa que você pode deixar para os outros. Zephyr riu, sem suspeitar de nada. Jion assentiu com o rosto vermelho e saiu rapidamente sem dizer mais nada. Que criança boazinha. Ao vê-la se afastar, Zephyr não pôde deixar de sorrir de satisfação. Se todos os seus alunos fossem tão bem comportados e capazes quanto Jion, a vida seria muito mais fácil. 1 hora depois. A Grand Line, primeira metade. Uma ilha imersa em uma atmosfera selvagem e antiga. Uma figura disparou pelo céu a uma velocidade incrível e aterrissou firmemente no chão. Deveria ser isso. Darren guardou sua pose eterna e olhou para cima. Árvores imponentes, cada uma com mais de 10 metros de altura, enchiam a densa floresta. Ao longe, montanhas se estendiam pelo horizonte, com suas enormes cristas se contorcendo como dragões adormecidos, majestosas e intimidantes. Vulcões erguiam-se alto à distância, com fumaça branca e espessa saindo de suas crateras brilhantes. Das profundezas da ilha vinham baques pesados e gritos estridentes, registrados como ondas de energia vital através do aqui de observação de Darren. Rugido. Um grito agudo soou acima. Um pterossauro marrom abriu suas asas, com vários metros de largura, e voou alto, projetando uma enorme sombra sobre o chão. Sim, este é definitivamente o lugar. Darren sorriu. A antiga ilha, pequeno jardim. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.